Início aí, tá bom? Perfeito. Vamos começar então. Então, boa tarde a todos. A palestra de hoje é com a doutora Raquel, psicóloga. Eu vou deixar com que ela se apresente mais de uma forma mais aprofundada, mas eu acho que a maioria de vocês já conhece a Raquel, nossa parceira de longa data. É sempre uma honra ter ela por aqui. E a gente vai falar hoje sobre saúde mental, que é um tema mais amplo, né? E muito atual. Então, cada vez mais a gente ouve falar sobre esse tema. E fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. A gente tem um roteiro, mas a qualquer momento que vocês quiserem, podem mandar aqui pelo chat, abrir o microfone para a gente enriquecer aqui a palestra. Tá Só bom, Raquel? ressaltando, só ressaltando, né, Léo? A gente está em janeiro, então a gente faz a parte aí do Janeiro Branco, essa palestra, e no último final de semana tiveram bastante matérias em jornais falando a respeito de ansiedade e depressão também. Exatamente, né? Que o Brasil está aí brigando pela liderança, né, nesse ranking dessas duas patologias, né? Então, Raquel, passo para você se apresentar e, se você puder, já falar o que é saúde mental. Tá certo. Boa tarde, gente. Bom, sou Tarde. Raquel, sou psicóloga aí há 22 anos, trabalhando com a psicologia clínica e também aí alguns trabalhos aí como consultora de saúde mental. Aí super dentro aí do nosso bate-papo de hoje, né? Afinal de contas, saúde mental, eu acho que sempre teve, é um tema que sempre teve presente, mas a gente pode associar bastante ao período da pandemia, né? Então, na pandemia, teve aquele boom, né? A importância da gente cuidar da nossa saúde mental. As empresas começaram a fazer uma movimentação pensando nos seus colaboradores, mas o conceito de saúde mental, né, ele ainda é muito amplo quando a gente fala, né, o que é saúde mental? Então, se a gente for tentar trazer um conceito assim mais simples para a gente poder compreender, a gente pode pensar que saúde mental é o equilíbrio entre três coisas: as exigências do ambiente externo, as exigências do nosso mundo interno e uma série de processos neuroquímicos que vão acontecendo dentro do nosso cérebro. O que são essas exigências do ambiente externo? A gente pode considerar aí todas as áreas da nossa vida que vão exigindo aí uma série de posicionamentos, decisões o tempo todo de nós, né? Então, o externo é a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vida amorosa, nossa vida social. Quando a gente fala do nosso mundo interno, a gente está falando basicamente sobre o modo como a gente enxerga e vivencia tudo aquilo que acontece na nossa vida, né? E aí, cada um usa uma lente diferente para viver e lidar com essa realidade, né? Então, todos nós, por exemplo, passamos por situações de luto, de perdas, pressão no trabalho, términos de relacionamento, mas cada um de nós vai lidar com isso com um repertório emocional interno diferente, né? Então, é, a gente tem então o externo, o interno, e quando eu falo de processos neuroquímicos, é uma série de conexões que vão acontecendo dentro do nosso cérebro mesmo, né? Toda a produção hormonal, os neurotransmissores, a gente tem uma série de hormônios que são responsáveis pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade, pela satisfação. A gente tem o hormônio do estresse. Então, essa saúde mental basicamente é o equilíbrio dessas três coisas, tá? Então, saúde mental, ela ainda é um termo, né, muito tabu que a gente vê acontecendo hoje. É, Saúde mental, a gente não consegue mensurar, é difícil na vida, né? Alguma coisa que a gente não consiga medir. A gente mede a saúde mental de alguém, né? Mas saúde mental, a gente não. Uma questão que envolve saúde mental, ela não tem idade, ela não tem rosto, ela não tem o cargo, né? Tudo que acomete a nossa saúde mental, ela é de alguma forma um tanto
num primeiro momento invisível, né? Silenciosa. Muitas vezes, quando a gente fala de saúde mental, as pessoas falam: ah, isso está associado com incapacidade, com perturbação, ou com loucura, frescura, fraqueza, né? A gente ainda socialmente vai carregando essa crença de que aquilo que a gente não vê não tem tanta importância, né? É muito mais fácil a gente medir algo relacionado a um sintoma físico, corporal. Então, é muito mais fácil a gente dizer, ah, estou com crise de enxaqueca, travei as costas, do que a gente dizer, estou abalado emocionalmente, eu tive uma crise de ansiedade, eu tenho receio de, né, de estar sendo julgado, de estar sendo visto como fraco, frágil, ou ser mal interpretado. Então, a questão da saúde mental aí, ela teve esse boom ali na pandemia, porque as coisas foram aí se acumulando, né? E aquilo que já estava ali, meio num caldeirão, a coisa começou a transbordar, né? Então a gente tem que pensar uma coisa importante, que ou quando a gente fala, né, que uma pessoa está com algum problema relacionado a uma saúde mental, a gente não está se referindo àquelas pessoas é, no trabalho de baixa performance ou que tem algum problema. Às vezes o adoecimento psíquico ele acontece com as pessoas que estão super engajadas ou que estão naquele melhor momento da vida, ou como a gente começou a brincar aí no início do bate-papo do Léo. Ah, a gente se acostuma, então a gente se acostuma com o barulho da construção, a gente se acostuma a não almoçar em 5 minutos, a não dormir o necessário. A gente vai, né, se acostumando, mas tudo isso vai impactando nesse tal de equilíbrio aí, que é a nossa saúde mental. Raquel, E. desculpa, eu não sei Oi, se não. você Não, terminou. pode falar. Eu Não, ia pegar terminei. eu ia pegar o gancho da saúde mental com o conceito de saúde emocional, porque muitas vezes as pessoas falam saúde emocional como sinônimo de saúde mental, é até uma Uhum. certa confusão, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal, Léo. A gente pode dizer que a saúde emocional, ela está bastante relacionada ao modo como a gente gerencia as nossas emoções no nosso dia a dia. Então, no decorrer do dia, é normal a gente experienciar vários estados emocionais, né? De uma alteração de humor. Então, por exemplo, a gente sai de casa, está extremamente chateado, frustrado, porque brigou com o filho, aí no carro recebe, de repente, uma notícia de que conseguiu a aprovação de um projeto, aí a gente fica mais animado e assim vai, né? Então, a gente vai experimentando esses estados emocionais diferentes ao longo do dia, na vida. Mas aí vou trazer um exemplo para a gente ver como a saúde mental ela se correlaciona, né? Ela caminha junto com a saúde mental. Então, por exemplo, uma pessoa que apresenta algum problema relacionado à saúde mental, como uma ansiedade excessiva, né? Certamente essa pessoa se tem um excesso de ansiedade, ela não vai lidar bem com os seus sentimentos, suas emoções no dia a dia. Provavelmente ela vai passar grande parte do dia dela se sentindo insegura, com medo, angustiada, né? Então, a gente vê aí como elas vão se cruzando, né? Inclusive, uma pessoa que começa a ter uma rotina, passar por situações durante com muita recorrência ao longo dos dias, das semanas, dos meses, onde ela vai se sentindo frustrada, desanimada, desmotivada, e esse quadro vai aí se estendendo, provavelmente isso vai impactar num declínio da saúde mental, né? Com chances dela desenvolver algum tipo de transtorno. Então, é isso, elas caminham juntas aí. Legal, Raquel. Uma coisa que o pessoal fala, né, antigamente falava na saúde física, era a questão assim, a pessoa que tem saúde é a pessoa que não está doente, né? Então, a pessoa sinalizava assim, então se ela não está doente, ela tem saúde na questão da saúde física. Com a saúde mental, a gente pode fazer um raciocínio parecido, por exemplo, a pessoa que tem uma boa saúde mental é uma pessoa que não tem nenhum transtorno mental? Ótima pergunta, Léo.
Então, vamos lá. Saúde mental não é sinônimo de ausência de transtorno mental, tá? Calma aí que eu vou contar o que que é o transtorno mental, porque só essa palavra, parece pesada, né? Ela tem um peso, assim, assusta. Primeiro, assim, o geral, né? Antes de entrar no conceito, a gente pode dizer que os principais transtornos mentais conhecidos são os quadros de ansiedade, os transtornos de ansiedade, de depressão, e aí o burnout também, tá? Mas vamos lá. Apesar desse termo ser pesado, parecer muito grave, não é, é o contrário. Quando a gente fala de doença física, a gente normalmente consegue, né? O especialista, o médico, ele consegue determinar a causa, um padrão de sintoma, intervir ali com determinadas medidas terapêuticas padronizadas, né? Por exemplo, uma doença cardíaca, claro que tenha um pouco o tratamento para cada paciente, mas existe um protocolo de tratamento das doenças cardíacas. Quando a gente fala de transtorno mental, não quer dizer que não exista um tratamento, né? Não se siga aí um padrão aí. Só que transtorno mental, lembra que o conceito de saúde mental, ele é um pouco tangível, é difícil da gente mensurar. Quando a gente fala de transtorno mental, é a mesma coisa. Ele está relacionado a um conceito de diagnóstico mais amplo. A gente se refere a uma trajetória de diagnóstico que vai variando muito de pessoa para pessoa, que tem a influência de muitos fatores, né? Muitas intensidades, leve, moderada, grave, envolve sintomas, né? Uma abrangência de sintomas. Então, o transtorno mental, é, ele não é tão fácil como uma doença biológica, né? Orgânica, porque ele tem esses nuances. Quantas pessoas a gente conhece que tem depressão, mas dentro da depressão tem uma série de tipos de depressão, de ansiedade, são muitos transtornos de ansiedade, né? A pessoa tem problema com ansiedade, mas tem um leque muito grande. Por isso, esse conceito aí de transtorno mental, tá? E quais seriam as causas, Raquel, dos transtornos mentais? Existem causas diretamente Uhum. relacionadas? Tá. A gente pode dizer, Léo, que as causas são multifatoriais, né? Ou seja, normalmente não é uma única causa, né? Lembra lá vamos voltar sempre para o conceito de saúde mental, equilíbrio, né? Então a gente está falando de vários pratinhos aí rodando que está faltando esse equilíbrio e quando impacta em um, vai desdobrando nos outros. Então a gente pode aí, pensando na causa dos transtornos mentais, a gente pode pensar nessas alterações do funcionamento do cérebro, lá na parte química, né, do hormonal. A gente pode pensar nas questões de genética. Existem muitos transtornos que têm comprovadamente ali um percentual muito grande de genética que é passado ali, né, na família. As questões externas, como a gente falou ali, do ambiente externo, um momento um fator socioeconômico, as perdas, eventos traumáticos, doenças graves, acúmulo de estresse, né? Tudo isso a gente engloba aí no externo. Questões até comportamentais, pessoas que são mais tímidas, algumas pessoas são mais negativas, né? Outras têm já esse perfil mais ansioso ou com dificuldade de gerenciar o estresse. Então, essas pessoas também acabam tendo uma tendência maior a desenvolver algum transtorno. O uso abusivo de álcool e drogas, ou até junto, né, como um efeito colateral de algum remédio, né? Também isso pode ter alguma influência. Até às vezes uma causa biológica, por exemplo, um hipotiroidismo, também vai ter respostas diferentes, né, que vão afetar o quadro geral da pessoa. Então é isso. Quando a gente fala de causa, né, a gente está dizendo que não existe provavelmente não é uma causa específica, que ela é formada, então, por essa composição dos fatores biológicos, psicológicos e socioculturais, né? Então, é isso. E aí, Léo, eu penso que é importante pontuar aí algumas coisas
sobre saúde mental, né? E os casos cada vez mais evidentes, infelizmente, gritantes, dos casos das estatísticas, né? De ansiedade, de depressão. A gente vive num mundo pós-moderno, contemporâneo, que é extremamente tecnológico, muito veloz, né? A gente não consegue consumir mais tudo que a gente produz. A gente existe um excesso também, é um mundo industrial que é um excesso de coisas também, inclusive de possibilidades. Antigamente a gente não tinha tantas opções, né? Então a gente tem muitas opções em tudo, opções amorosas, opções de vou comprar um carro, opções de formação, antes, lembra lá na época, lá não muito tempo, pelo menos dos meus avós, era ali, casar, ter uma família, entrar numa empresa, se aposentar naquela empresa, estar vinculado a uma questão religiosa. Então, hoje é tudo muito superficial, muito rápido, né? Então, hoje, ah, fazer escolhas também é muito angustiante, né? A gente antes existia uma organização maior, né? A gente fala que o mundo hoje está muito desregulamentado. Antes, assim, o chefe, o mais velho, eram aquelas pessoas que tinham mais sabedoria, conhecimento, respeito. A gente vê hoje, quem tem filhos sabe, vê essa dificuldade de ter essa estrutura, né? De se respeitar uma hierarquia, uma sociedade muito narcisista também, né? Então, as pessoas estão muito preocupadas como elas gostariam de ser vistas, um foco muito grande nas redes sociais, então essa coisa do externo, sempre de uma validação externa. Estou trazendo isso porque eu acho que isso está na base, a gente vê cada vez mais cedo diagnósticos muito, né, muito precoces, as pessoas cada vez mais adoecidas e fazem parte desse contexto também, dessa sociedade atual que a gente vive. Muito boa a sua explanação, Raquel. Acho que é isso, né? Nessa etapa que a gente está vivendo, tem alguns fatores que mudaram bastante, né? Chegou uma pergunta, Raquel, que eu acho importantíssima e muito interessante, que é se o sedentarismo pode influenciar a nossa saúde mental. Ótimo, e inclusive vocês podem me ajudar aí como educadores físicos. Sabe essa parte que a gente fala dos processos neuroquímicos do cérebro? A gente tem aí alguns neurotransmissores, dopamina, noradrenalina. Esses hormônios, eles são responsáveis pelo bem-estar, pela felicidade. E o exercício físico, né? Ele está super relacionado à produção, ao equilíbrio desses hormônios. Tanto é que existem inúmeras pesquisas com grupos controles, com pessoas com depressões graves, transtornos de ansiedade, grupos onde o tratamento incluía ou ele era muito focado na questão do exercício físico. E os resultados foram iguais ou até melhores do que aquelas pessoas que utilizavam a medicação. Então, o exercício com certeza, o exercício físico, que é né, assim, foi perguntado do sedentarismo, né? Mas pensando o sedentarismo como o outro polo, né? Da pessoa que se exercita, que faz um exercício regularmente. Então, o sedentarismo, sim. Acho que a gente pode dizer aí que é um dos fatores que podem contribuir para o desenvolvimento, né? De um transtorno mental ou de uma queda aí da nossa saúde mental. Quer complementar, Só, Léo? só Léo, fazendo um complemento aqui, acho não, né? Essa é uma outra vertente da atividade física que é a socialização, né? Então acho que isso faz parte de uma boa qualidade de saúde mental. E aí, esse estudo que a Raquel apresentou, o pessoal tem cada vez mais falado sobre isso, né? Claro que assim, eu vou fazer dois comentários. O exercício é fundamental para a saúde mental, como a Raquel falou. E o sedentarismo, quer dizer, que é a ausência do exercício, ele vai prejudicar a saúde mental, né? Vai agravar os problemas e dificultar o controle. Porém, tem uma questão que é para a pessoa que é ansiosa, tem que tomar um pouquinho de cuidado. E
Vocês devem ter visto já, inclusive eu adotei essa medida aí nas redes sociais. O primeiro treino de não sei quantos, segundo treino de não sei quantos. Você acaba criando uma pressão em cima de você mesmo, né? Então, assim, aquela prova social, fiz uma experiência, depois eu explico para vocês, mas é uma prova social de exercício ou de qualquer coisa que às vezes ajuda a motivar, mas às vezes também cria uma pressão a mais nesse sentido. E um outro comentário, assim, a pessoa que tem algum problema de saúde mental, um transtorno, né, ela geralmente é acompanhada por um profissional, tal, não substitua um remédio pelo exercício de uma forma, então, de uma hora para outra eu vou tirar que tem todo um controle, né, tem alguns efeitos, como a Raquel falou, é fundamental, mas isso tem que ser acompanhado, pelos profissionais para você diminuir, de repente, um pouquinho o remédio e aumentando a atividade física, né? Então, são dois comentários, mas novamente, né, aquilo que a gente vem falando há alguns anos. O álcool faz mal, o tabagismo e o exercício faz bem. Até a Oreo, né, é um case aí de combate ao sedentarismo, então achei excelente essa pergunta. Eu já vou emendar outra, Raquel, que quais são os sinais que indicam algum transtorno mental? E qual seria a hora que a Uhum, pessoa deve pedir ajuda, né? Então tem aquela questão de uhum, uma tristeza, depressão, enfim. uhum. Legal, Léo. Acho que é importante trazer mais um dado estatístico lá da Organização Mundial da Saúde, que diz que uma a cada quatro pessoas, ou seja, 25% da população, vai apresentar algum tipo de transtorno mental em algum momento da vida. E isso é até esperado dentro daquilo que a gente conversou um pouco, lembra do nosso mundo interno, das cobranças externas, porque a gente vai passando por muitas fases da vida, né? Na vida, muitas fases, a gente passa pelas perdas, né? Quem nunca teve uma crise amorosa ou um problema financeiro. Então, é muito importante, já que essa estatística é alta, isso significa que ou nós, ou alguém muito próximo de nós, um familiar, um amigo, vai ser acometido por alguma questão de saúde mental. Então, é importante que a gente fique atento a quais são esses sinais, já que é tão difícil da gente conseguir, muitas vezes, identificar essa hora certa, né? Então, quais são alguns pontos que podem aí dar algumas dicas para nós que é hora de pedir ajuda? Insônia ou excesso de sono, muita preocupação, tensão excessiva, mas assim, coisas que vão atrapalhando o nosso modo de viver, né? Eu acho que isso é uma outra coisa importante, assim, a gente tem que começar a observar quando passa aquele limite do aceitável, né? Quando aquilo começa a trazer prejuízos efetivos para a nossa vida. Então, eu estou estressado de um modo que eu estou brigando com a minha família, eu não tenho mais vontade de sair de casa, eu estou desmotivado para ir trabalhar, passo o dia sonolento, chega na hora de dormir, não consigo dormir, eu percebo o meu humor mais desregulado, é, e desregulado não naquele sentido que a gente falou, que ao longo do dia a gente vai passando por uma oscilação de humor, uma coisa assim, uma alteração meio que a gente não consegue ver muito o motivo, ou a gente acaba reagindo de forma exagerada, seja por uma pergunta, seja alguma situação, é, dificuldade de superar alguns momentos, né? Sejam de tristeza, ali a gente começa a observar, inclusive quando a gente tem prejuízos nos nossos relacionamentos sociais, pessoais. Então, um pouco aquela vontade de começar a se isolar, de sair de casa, desmotivado de modo geral para fazer as coisas, não tem vontade mais de socializar como antes. Quando começa, inclusive, a trazer alguns comprometimentos cognitivos, né? Ou seja, começo a esquecer, estou muito esquecido, tenho dificuldade de lembrar as coisas, para se concentrar é muito difícil, né? Na hora de tomar decisões. Então, se a gente pudesse agrupar tudo isso, o mais importante a gente ter em mente é coisas que vão acontecendo diferente do nosso padrão de funcionamento, de como vinham as coisas
né, o andar das coisas, o quanto isso impacta na nossa qualidade de vida e vai trazendo esses danos, esses prejuízos, não só para nós, como as pessoas que estão ao nosso entorno, né? Então a gente pode dizer que esses são alguns pontos aí de alerta. Perfeito, Raquel. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Se quiser, fiquem à vontade. Falando agora dos transtornos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ansiedade, que eu acho que o Brasil é um dos países com o maior número de pessoas ansiosas, né? E eu acho que é uma coisa que todo mundo conhece ou já vivenciou. Uhum, certo. Então vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho, trazendo um pouco conceitualmente um pouco dessa diferença, né, de ansiedade e medo, né? Que a gente, no fim, ansiedade é uma coisa, é uma pré-ocupação, alguma coisa prévia de algo que não aconteceu, né, lá no futuro. Então, a ansiedade e o medo, elas são faces de uma mesma moeda, né? Mas tanto a ansiedade quanto o medo é uma reação normal, né? Diante de uma ameaça ou de um estresse psicológico. Vamos pensar aqui que um estresse, uma ameaça psicológica não é uma coisa grandiosa, pode ser pequenas coisas, né? Espero todo dia ligação naquele horário, não recebi. São pequenas coisas. Não importa o tamanho daquilo, mas sim a vivência para nós. Aquilo pode ter um impacto grande. Tanto a ansiedade quanto o medo, ele é um mecanismo de sobrevivência para lidar com situações de perigo, né? Inclusive, tem todo ali, envolve todo o nosso processo químico cerebral. Então, quando a gente está diante de uma situação que a gente identifica como arriscada, duvidosa, perigosa, a gente pode ter duas reações frente a isso. Ou uma reação de luta, de enfrentamento, ou de fuga, ou, né, uma certa paralisia diante disso. Então, a gente costuma ter essas duas reações na vida, né? Tanto é que quando a gente independente de como a gente vai lidar com isso, tudo isso isso promove uma série de cadeias de alterações químicas, neuroquímicas e físicas, né? Então, se eu estou ansioso, eu estou preocupado ali, aquilo, inclusive, aumenta, por exemplo, aumenta a minha irrigação sanguínea, eu começo a suar frio, né? Então, a gente vai observando que tem esse impacto. Tanto o medo como a ansiedade, eles estão ligados, então, vamos lá, a nossa sobrevivência, ela aciona nesse nosso sistema nervoso central, todos esses hormônios, né? Mas a gente pode dizer que, assim, o medo, ele está mais relacionado a algo que é concreto. Então, eu tenho medo de sair na rua, falar no celular, né, ser roubada. A ansiedade, né, como eu comecei a colocando aqui, é uma pré-ocupação, ou seja, é algo que está lá na frente, ela é mais subjetiva, né? Então, por exemplo, tenho medo de ser roubada na rua, meu celular, enquanto eu estou esperando o Uber na calçada. Mas se o meu mental vai ali, mas se eu for roubada, pegar o meu celular, vão ver a senha do banco, se do jeito que é, vão ali ler contato, mãe, pai, vão ligar, vão pedir um resgate, eles vão cair, né? Então a gente vai, isso é um pouco brincando, assim, um exemplo simplista de onde a gente começa a separar um pouco esse medo da ansiedade, né? Então, o medo é essa resposta emocional a uma ameaça mais eminente, real, percebida, e a ansiedade é essa antecipação de ameaças futuras ou até coisas fantasiosas, né? Não necessariamente que a gente está correndo o risco de, de passar por elas. Raquel, É... Oi. desculpa, eu não sei se eu interrompi Não, seu pode falar. raciocínio. Não Che- interrompeu, não. Chegou uma pergunta que eu acho super interessante também, a respeito da procura, uma orientação para procurar ajuda. Acho que é relacionado aos transtornos que você comentou, né? Uhum, Qual seria o profissional mais indicado para esse primeiro diagnóstico? Eu fico imaginando, né, na pergunta do Ricardo, que procura um psicólogo, é um psiquiatra, é um médico generalista.
O que que você recomendaria? Porque eu sei que a gente fica, vou passar em um, passar em outro, passar em outro. De repente, o primeiro para dar uma orientação para o restante, né? Uhum. Tá, muito boa essa pergunta. Então vamos lá. Quando a gente fala de saúde mental, lembra lá no começo a coisa é vago, é difícil de mensurar, como que a gente, né, mede isso? Quando a gente fala de especialidade médica, quem pode nos ajudar a fechar um diagnóstico, inclusive, se for o caso, medicar, é um psiquiatra. O psiquiatra é o profissional, é aquele médico da área da saúde, especialista em saúde mental, em transtornos, tudo que é referente ao mental, ao psiquismo. Então, e como que funciona? Ah, psicólogo dá diagnóstico? Como que é o psicólogo nessa interface? Ou só o psicólogo pode ajudar? Pode ajudar, mas o psicólogo, ele pode, inclusive, ele tem uma série de recursos, de ferramentas que podem indicar um quadro, né, algum transtorno de ansiedade, um quadro de depressão, só que o psicólogo não medica, né? E eu costumo dizer, Léo, que assim, sabe assim, casamento perfeito, né? São muitas vezes, dependendo do caso, são as pílulas e a palavra, né? As pílulas ali que representa a medicina, o remédio que muitas vezes é necessário. E aí é só o médico que pode dizer se precisa, de fato, de uma medicação. O profissional, ele vai ajudar a entender a causa. Lembra lá a história do equilíbrio externo, interno, processo neuroquímico? Às vezes a gente tem uma descompensação química porque o nosso emocional está muito abalado, porque a gente está passando por uma vivência externa muito desafiadora. Então, o psicólogo ele vai ajudar a tratar a causa da depressão, a causa da ansiedade. Os remédios, eles trazem alívio, eles podem ajudar a aliviar o sintoma, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem pânico, o remédio vai ajudar que ela tenha menos crise, que quando ela tiver a crise, ela se recupere mais rápido. Só que o remédio não vai tratar a causa. Por isso que eu digo que essa combinação é a melhor, né? Terapia mais o remédio, dependendo do caso. Às vezes, a pessoa começa com estou muito ansiosa, não estou conseguindo dormir, e vai fazer um processo terapêutico, e aquilo, dar vazão, nomear ou ressignificar o que ela está vivendo, só aquilo já é suficiente para suprimir aqueles sintomas. Ela não precisa nem passar num especialista, num médico, num psiquiatra, para ter um diagnóstico, ou muito menos para ser medicada, né? Então, eu acho que o importante é isso, a gente ponderar a gravidade dos sintomas que a gente está sentindo, né? Mas se a gente fosse fazer uma trajetória, eu acho que seriam esses dois movimentos, psiquiatra e um psicólogo. Perfeito, Raquel. Chegou uma pergunta que também é bem atual, que é sobre o burnout, né? Uhum, Relacionado aí à saúde mental. Eu sei que esse é um assunto extenso, né? Que daria para falar muitas uhum, coisas e também delicado, né? Mas se você puder falar um pouquinho sobre a síndrome do uhum. burnout, os primeiros sinais, como identificar. Tá. Burnout a gente pode dizer que é uma crise de exaustão, é uma exaustão, é um estado de exaustão, que o corpo, que pifa, né? Um pouco a gente brinca, é aquela imagem de um fósforo, sabe? O fósforo que vai queima, né? Essa é a imagem um pouco que representa aí esse transtorno. E é uma exaustão, é um transtorno, é um diagnóstico que está relacionado ao trabalho, né? Mas eu gosto bastante, apesar de ser delicado, polêmico esse assunto, tem uma coisa que é muito legal, que é assim, ele fala, está relacionado ao trabalho, mas mais do que tudo, a nossa relação com o trabalho. Por que que a gente muitas vezes está numa área, Léo, e a gente, por exemplo, sou um analista, sou eu e mais dois analistas. Por que que um deles vai ter um transtorno generalizado de ansiedade, o outro vai ter um burnout, o outro pode ter uma depressão ou não, né? Porque dentro desse transtorno envolve muito a nossa relação com o trabalho.
aquele filtro, como que eu tô? Será que eu tô sendo muito pressionado e aí eu estou extrapolando os meus limites, eu estou conseguindo dizer não, eu não estou conseguindo, eu estou com um problema de relacionamento com o meu gestor. Então, é um transtorno que começa, tá? Normalmente, o burnout, ele começa com aqueles sintomas ali, um pouco do cansaço, desânimo, dificuldade para dormir, ou para comer, muito apetite ou pouco apetite. Ele começa ali muito próximo com esses sintomas da ansiedade. Inclusive, a ansiedade, quando a gente vai falar de depressão, normalmente a depressão, ela vem em decorrência, a maioria dos casos vem ansiedade, 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 um quadro extenso de ansiedade que culmina numa depressão, né? Então, o burnout, ele começa, sim, com esses sinais, com esses alertas que eu fui pontuando ali, do humor, de tudo, né? Então, a pessoa também, normalmente, ela vai vivendo uma sensação, algo que ela não está conseguindo manejar, não está conseguindo identificar, e quando ela vai ver, já tem essa exaustão, né? E aí ela começa, quando já chega nesse nível grave, né, onde não teve essa intervenção antes, a pessoa já não consegue, ela não consegue trabalhar, ela paralisa, ela quer quer pedir as contas, ou começa a ter outras comorbidades também, que são outros problemas. Então, eu posso estar com burnout e começar a ter crises de pânico. Só de pensar, quando meu telefone liga, quando falo no nome da empresa, meu coração palpita, falta o ar. Então, o que eu queria enfatizar assim, sobre isso é também que um ponto muito importante é a gente observar a nossa relação com o ambiente de trabalho, para não chegar nesse ponto. Excelente, Raquel. Chegou uma outra pergunta que é uma coisa que ó, me interessa bastante também, né? Que é a relação entre as crianças e adolescentes quando tem algum problema de saúde mental. E isso, a pergunta da pessoa acaba causando um certo nível de transtorno aos pais. Existe algum tipo de trabalho terapêutico familiar? E eu complemento. E tem o contrário também, né? Às vezes os pais estão passando por algum problema e vai refletir nos adolescentes e nas crianças também. Essa aqui ficou complexa para responder, né? Mas eu acho que quando a gente pensa, né, a gente pensa em filhos, crianças, adolescentes, fica difícil de pensar nos pais sendo uma referência adulta paterna. Mas quando a gente pensa em família, é difícil pensar também em pais, dependendo da situação psíquica, emocional desses pais, não refletir nesses filhos, né? Quando a gente fala de família, a gente acaba pensando mesmo num organismo vivo ali que é aquilo, é a pedrinha no lago que vai repercutindo. Não tem difícil, né? Alguém sair ileso. Quando alguém adoece física ou psiquicamente, mentalmente numa família, a gente tem, né, esses impactos que são muito impactante. É um sofrimento para toda a família, né, Léo? Agora, quando a gente pensa em saúde mental em crianças e em adolescentes, infelizmente, essa estatística também é muito ruim. A gente vê cada vez um número maior de crianças com diagnósticos desde cedo. E aí, se a gente ampliar um pouquinho, falando em saúde mental, saindo um pouco da ansiedade, da depressão, os casos de TDAH, né? Hoje se diz o TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Não sei se o pessoal já ouviu falar no TOD, que é o transtorno opositor. Existem diagnósticos psiquiátricos hoje que envolvem a saúde mental que não existiam no passado, né? Uma parte porque então, o TDAH lá no passado era visto como retardado, vagabundo, desculpem os termos, né? Um termos chulos assim, mas que se usava lá no passado, né? Ah, isso é preguiça, isso é malandragem. E a gente entende que não é bem assim. Mas são sintomas também, transtornos, diagnósticos que não podem a gente não pode deixar de relacionar com a sociedade que a gente vive atualmente. Então a gente tem famílias aceleradas, as crianças o dia inteiro na escola e faz isso, faz aquilo, excesso de eletrônico, isso gera um psiquismo mais acelerado. Então, será que o adoecimento psíquico, né,
tanto de nós, adultos, quanto dos filhos, das crianças, também não está relacionado a esse produto social, né? Mas a gente tem esse impacto e é fundamental, né? Quando a gente fala de processo terapêutico, o tratamento para criança e adolescente, não é negociável a família ficar de fora. A criança, o adolescente até pode fazer uma terapia, que é o espaço dela ali, mas os pais precisam ser envolvidos, porque a criança é uma esponjinha e um reflexo dessa dinâmica familiar. O adolescente que busca aprovação, validação, pertencimento, ele precisa encontrar genitores ali fortes que deem essa sustentação, porque ele vai testar, porque ele vai se sentir inseguro. Então, é mais ou menos isso. Aqui a pergunta foi um pouco ampla, Léo, não sei se eu respondi, tá? Então, quem perguntou, se quiser ser mais específico, fica à vontade. Não, perfeito, Raquel. Tem uma questão que chegou uma pergunta, né? Eu vou ligar com a questão da depressão. Nós temos, né, Uhum. Raquel, uma trilha de saúde mental que envolve justamente essa pergunta que chegou sobre a questão da autoestima, né? Se a autoestima, deixa eu só puxar aqui para não, não cometer nenhuma imprecisão. Se a autoestima estaria ligada à questão da depressão. E se você puder falar um pouquinho da depressão, eu vou pedir para encerrar, Raquel, uns 5 minutinhos antes, para a gente fazer uma perguntinha no final, tá bom? Então tem mais 10 Tá minutinhos para a certo. gente falar da depressão. Uhum. Então, tá bom. É, eu tinha sinalizado, né, para vocês, há um pouquinho que a depressão, a gente pode dizer que ela vem dessa trajetória de um excesso de ansiedade pode culminar numa depressão, né? E as estatísticas da depressão também, Léo, são bem impactantes, né? Quase 6% da população brasileira sofre de depressão, né? Então, se a gente pegar os motivos de, de afastamento, né, hoje, por saúde mental, se no INSS você vai ver as estatísticas de afastamento, a depressão é a número 1. E quando uma pessoa ela pega um atestado, normalmente de uma licença médica por saúde mental, depressão, ansiedade, a média de um afastamento são 6 meses, né? Que isso traz para a gente esse indício de que a pessoa já postergou, né, esse tratamento. E quando a gente fala de depressão, a depressão ela tem pontos, ela pode ser confundida assim com a ansiedade no começo, né? Mas o grande que é essa questão da come demais ou inapetência, do sono, do humor, da socialização, mas o ponto principal, né, para a gente poder hoje sair daqui, se a gente for pensar, tá bom, depressão, o que que diferencia hoje, o que que traz mais evidência? A ansiedade da depressão. A depressão, ela tem aquele estado de profunda tristeza. A gente fala, tem um termo que a gente chama anedonia. É uma tristeza, quando essa tristeza triste, né, nós ficamos e faz parte a tristeza aí do nosso dia, tristeza, frustração, uma certa desmotivação, mas essa tristeza ela passa a ser prejudicial e patológica quando é uma tristeza muitas vezes sem motivo, né? A gente é uma tristeza tão profunda, uma tristeza geral assim. Às vezes fica até difícil de encontrar uma causa bem definida para a tristeza, né? Diferente na ansiedade, normalmente eu consigo nomear o que está me dando aquele desespero, aquela desorganização. Na depressão, não. Então, é uma tristeza sem motivo, é uma tristeza desproporcional, ou seja, um estímulo banal, Léo, uma pequena coisa pode gerar uma depressão muito, muito intensa na gente. E a duração também, tá? Dessa tristeza. Normalmente, a gente, quando está bem, com a saúde mental mais em dia ali, a gente fica triste, às vezes um evento impacta a gente passa um tempo ali numa tristeza e vai ganhando fôlego e a vida continua,
Na depressão, não. É aquela tristeza que não é mais intensa no começo, tá sempre numa intensidade. Então, é claro, tá? Relacionando com ansiedade também, 50% dos casos de depressão também, as pessoas também apresentam ansiedade. Vamos voltar lá no conceito de transtorno mental, que fala da abrangência do diagnóstico, né? É sobre isso. É difícil, às vezes as pessoas têm depressão e ansiedade, ou como eu trouxe, um burnout com um transtorno generalizado de ansiedade. Então, a gente muitas vezes vai tendo o que a gente chama de comorbidades, tá? Mas o principal aí da depressão é essa tristeza, que também, né, um quadro de depressão, né, que vai indo, é uma depressão, a pessoa vai cada vez mais se isolando, e é onde a gente vai vendo os casos também, né, infelizmente, ali, de ideação suicida, de coisas que vão comprometendo mais a pessoa. Excelente, Raquel. E se você puder fazer esse link da questão da autoestima com a depressão, se ele existe? Ah, tá. Eu acho que a gente podia pensar, Léo, mais amplo, né? Saúde mental e autoestima. Uma coisa, porque as coisas, de novo, estão ligadas, né? Se eu não tenho uma autoestima, né? Vamos pensar, o que pode ser? Ah, a pessoa não tem autoestima, baixa autoestima. Eu estou muito ligada ao olhar do outro, à validação do outro. Então, se o outro me elogia, eu fico feliz, se o outro me reconhece, eu estou satisfeita. A pessoa que não tem uma boa autoestima, ela está sempre buscando essa validação externa, né? Uma pessoa que tem uma boa autoestima fala, olha, posso não ter me saído muito bem, mas putz, eu vou melhorar para uma próxima, eu vou pegar os feedbacks para ser diferente num próximo contexto. Pera lá, a pessoa está falando isso, mas eu sei que ela está pegando pesado. Parte disso é verdade, só que não vou comprar para mim. Eu me conheço, eu sei bem do que eu sou capaz. Então, quando a gente fala de autoestima, a gente pode, claro que, de novo, é um conceito amplo, mas a gente pode pegar esse principal viés quando a gente fala de autoestima, de que a gente precisa quando ela é baixa do externo. Então, se a gente não tem uma boa autoestima, Léo, vamos voltar lá para a saúde mental. O meu ambiente externo é um ambiente que eu sofro muitas pressões, muitas cobranças, eu estou sempre em evidência, né? Então, eu vou vivenciar esse ambiente externo como algo muito perigoso e ameaçador. No meu mundo interno, eu tenho baixa autoestima, se eu tomei um fora de um namorado, aquilo pode me deixar muito arrasada. Eu não sou boa o suficiente, eu não, né? Ai, tá vendo? Eu não vou ser feliz nunca, nem com ele, nem com ninguém. Aí vai acabar engatando um pouco esse viés da negatividade. Então, você vê que a questão do nosso temperamento, a nossa leitura de mundo, o modo como a gente vai administrando as nossas competências lá socioemocionais também, tudo isso vai ser um daqueles fatores que vai desencadear ou vai agravar a minha saúde mental. Então, acho que é um pouco essa relação que a gente pode fazer mais genérica. Muito bom, Raquel. Eu acho que o conteúdo maior a gente tratou, né? A gente não aprofundou tanto na questão da ansiedade nem da depressão, porque é um tema mais geral. Paty, se você quiser, eu passo a palavra para você, e aí depois a gente, se sobrar um tempinho, a gente faz mais algumas perguntas. Para mim, a Paty não está saindo o som. Não sei se para vocês também. Para mim também o microfone está aberto, mas não está saindo som. Enquanto a Paty vê essas questões técnicas, talvez escrever no próprio chat, faço dois alertas, né, que seria
Primeiro, em relação à atividade física, o Léo já falou, voltada à ansiedade, essa observação, né? A atividade física, geralmente, ela amplia a frequência cardíaca, né? Então, quem está, por exemplo, com uma TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, isso pode levar a algum agravamento. Por isso que, como o Léo bem disse, seria interessante o psiquiatra também acompanhar todas essas outras atividades, né? E faço a mesma ressalva em relação à meditação. A meditação já tem alguns estudos que mostram que tem que ter alguns cuidados para pessoas com depressão e ansiedade. Também verificar com o psiquiatra essa outra atividade. Paty, se você quiser Oi, testar o Léo, seu som, obrigada. agora foi. Desculpa que travou. Para quem está aqui na fábrica, a internet tá instável, então por isso que caiu bem no momento que eu fui falar. Mas vamos lá, na verdade eu só queria lembrar os colaboradores, né, que a gente tem o programa EAP aqui na empresa, né, que é um programa de suporte aos colaboradores, e ele tem tanto a parte dessa área mental, né, de psicologia, suporte psicológico, como suporte financeiro, jurídico e social também. Então, é um programa que funciona, né, uma assessoria com profissionais da área, que funciona 24 horas por dia, atendimento telefônico, e qualquer colaborador ou dependente que quiser pode acessar o programa, né? Às vezes não precisa nem ter um motivo específico, mas qualquer desconforto, qualquer dúvida, tanto nessa parte, né, de saúde mental, psicológica, pode ligar lá também no programa. Eu vou deixar aqui no chat o número, só para o pessoal lembrar quando precisar. Ok? Da minha parte era mais isso, Léo. Não sei se vocês têm mais Tá, perguntas. tá ótimo, Paty. Eu acho Vou que colocar aqui no chat. se não tiver nenhuma pergunta do pessoal, eu passo para a Raquel fazer um fechamento dessa palestra. Eu acho que, não sei se foi para vocês que eu falei, né? Tem uma questão dos recomeços, né? E a gente recomeçou um ano, essa é a primeira palestra na Orion, tem aquela mudança de um ano para o outro, e acho que para a gente cuidar da nossa saúde, não só da mental, é um bom momento ainda para a gente, né, de repente, estar na dúvida se vai procurar alguma orientação, procure, né? A Paty falou que tem um programa de suporte para vocês, tenham cuidado, tem a questão da atividade física da empresa. Participem, né? Porque a gente sempre repete essa mensagem, né? Nós somos os responsáveis pela nossa saúde, né? Os principais. Então, usufruam das ferramentas que vocês têm. Eu passo para você, tá bom, Raquel? Aí você, por favor, faz o fechamento aqui para a gente. Estou pensando, voltando, né, na história da pandemia, que eu acho que foram muitas perdas, muitos aprendizados, mas muitos ganhos também. Um deles é que é isso, a gente foi podendo descolar um pouco ainda, descolar dessa ideia de tabu, né, de que os problemas de saúde mental tá ligado a isso, a fraqueza, a loucura, a incompetência, e as pessoas estão procurando muito mais, né? Ajuda, inclusive saindo um pouco daquela fala de psicólogo é para louco, né? Psicólogo é para quem não consegue resolver seus problemas sozinhos. Então, eu acho que se a empresa fornece um canal desse, é muito legal, né? A gente conhecer, saber, indicar para as pessoas, porque quando a gente fala de uma ajuda psicológica, não é alguém que vai dizer para a gente o que a gente vai fazer, né? É alguém que vai te ajudar durante um período ali parar, fazer com que você possa se escutar, com que você possa a buscar, né, as suas próprias ferramentas internas, recursos, enxergar as coisas de uma maneira diferente. É um apoio, né? É um suporte de alguém que não vai te julgar, alguém imparcial e que vai te dar ali uma assistência. E quando a gente fala de saúde mental, né, claro que esse recurso profissional é um deles, mas é muito importante, né, Léo? Penso que a rede de apoio é uma coisa muito, é um dos aspectos fundamental quando a gente fala de saúde mental. Então, a gente poder conversar, contar para alguém, compartilhar, né? À medida que a gente tira aquilo, né, ou compartilha aquilo, nomeando aquilo que a gente está vivendo, fica muito mais fácil, menos pesado para a gente. Então, acho que isso é uma coisa que
nem todo mundo está acostumado, né, a acionar isso. Ainda mais hoje em dia, que o nosso parâmetro é muito o externo. Então a gente vai olhar o quê? As redes sociais, né? Então a vida das pessoas estão felizes, estão viajando, estão com dinheiro, e a gente vai achando que a gente está ali, né? Puxa, só eu que estou passando dificuldade, só eu que estou assim. Então a gente vai se fechando também, ou vai criando um ideal, tentando viver algo que é descolado, né? Não só da nossa realidade, mas da realidade de qualquer pessoa. Então, quando a gente fala, né, sobre, como o Léo colocou aí, algumas dicas sobre o que fazer para cuidar da nossa saúde mental, né, que entra aí praticar um exercício físico, a meditação, mas são pequenas coisas que a gente vai colocando no nosso dia a dia, né? Às vezes parece bobagem, né? Mas sabe, horário do banho, automático, eu vou lá na hora do banho, eu vou escolher uma música que eu gosto, é aquele momento onde eu vou deixar a água levar embora toda a minha preocupação, estou ali simplesmente ouvindo aquela música. É, São coisas no dia a dia que a gente tem que encontrar refúgio, que a gente pode aí dar essa oxigenada na vida, né? Para a gente seguir adiante. Então, são essas coisas que a gente precisa responder para a gente mesmo. O que que me faz feliz, né? O que que me dá satisfação? Será que é ler um livro no final de semana? Caminhar descalço num parque? A gente pode, né? Não são, às vezes, grandes mudanças, mas são essas pequenas coisas que vão ajudando a gente aí ganhar esse fôlego mesmo no dia a dia e cuidar da nossa saúde mental, né? E eu acho que, e dentro da empresa, pensar que é uma empresa muito bacana e que está promovendo isso, porque tem esse olhar, essa preocupação com a saúde mental, né? Então, contar acho que com a empresa aí também como uma rede de apoio, né? Sem ter vergonha, né? Não é vergonha a gente falar de saúde mental. É muito Excelente, Raquel. importante. Eu vou compartilhar com o pessoal uma coisa que eu mandei para você no final do ano, porque eu falei que tinha lembrado da Raquel. Tem um Uhum. livro que é muito legal, que eu achei muito legal, né, que chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém. É um livro amarelo que conta histórias assim da psicóloga, mas é muito bem humorado. Então, para quem gosta de ler, assim, que gosta desse assunto, é bem leve e acho que vocês vão gostar. Vocês vão ver que a psicóloga também tem as suas questões, né? Como todos nós. Então, desmistifica um pouquinho essa questão. Então, fica essa dica de livro no final aqui. E uma boa tarde a todos e até a próxima. Boa tarde, pessoal. Obrigada, gente, pela Obrigada, gente. palestra. Muito bom, viu? Tchau, Obrigada. gente. Obrigada. Boa tarde. Boa Tchau, tarde. tchau, gente. Tchau, tchau.